Abril é o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. Você já deve ter ouvido falar sobre ela, mas você sabia que os sintomas vão além dos tremores e que a doença também pode atingir os jovens? Conhecer o problema ajuda no diagnóstico, no tratamento e a conquistar dias melhores. A população precisa saber mais sobre a doença de Parkinson. É isso que defende o neurocirurgião Dr. Carlos Rocha. É importante o conhecimento da doença de Parkinson porque você tem que propor um tratamento otimizado, o mais precoce possível, para manter a funcionalidade e a qualidade de vida dos pacientes. O especialista lembra que Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa com mais casos, só perde para o Alzheimer. A estimativa é que no Brasil existem cerca de 200 mil pessoas com o problema. 80% acima dos 65 anos, já que a prevalência aumenta com a idade. Mas tem também os 20% restantes. É importante dizer que 20% desses pacientes acometem abaixo de 60 anos. Esses aí são pacientes que estão numa idade economicamente ativa e uma doença dessa natureza, com sintomas motores que causa, gera um grande impacto socioeconômico e dentro da família e dentro do paciente. Grande parte dos casos, 95% dos casos, são chamados Parkinson idiopático. Idiopático é um termo da medicina quando não se tem uma causa bem definida. Tem uma série de genes que causam uma predisposição genética, mas não é puramente genético. E você tem também os contaminantes que estão no meio ambiente. Sabidamente, alguns contaminantes, como metais pesados, agrotóxicos, estão associados a um maior risco, podendo ter contaminantes na água, tudo. Mas isso não é assim um exclusivo. A pessoa tem a predisposição associada a esse ambiente que nós estamos todos expostos à alimentação, ao meio ambiente, à água, e isso em algumas pessoas predispostas desenvolve. Não tem um fator causal único. Maria é professora aposentada. Ela conviveu mais de 10 anos com tremores no braço direito, um dos sintomas da doença, e conta como foram difíceis esses dias. Você ia escrever, eu saía com meu marido, ele que me assinava as notas que eu tinha que fazer alguma coisa, passar nota no diário, ele que passava para mim. Foi uma época difícil na minha vida, muito dolorida. As pessoas não te respeitam, você tá lá parecendo uma gelatina, porque eu falava que eu era uma gelatina. E chegava e perguntava, você tá temendo mais, não sei porquê. E tem aluno que era bullying, ficava zoando comigo. E isso me magoou muito, isso para mim foi muito dolorido, foi a época mais difícil da minha vida. Você tem tremor de repouso, rigidez muscular e bradicinesia, que é a lentidão de movimentos. Só que você tem formas onde o tremor predomina, chamada forma tremulante, e você tem formas que são rígido-acinéticas, que o paciente tem rigidez e lentidão de movimentos e pouco tremor. Essa forma rígido-acinética muitas vezes causa dificuldade no diagnóstico, por muitas vezes procurar um clínico ou um outro especialista achando que é uma rigidez no ombro, uma dor no membro superior, ou uma dificuldade de andar, achando que teve um AVC, alguma coisa assim, muitas vezes é um Parkinson em forma inicial. A tríade clássica do Parkinson, conforme explica Dr. Carlos, é o tremor, a rigidez e a lentidão. No entanto, tão prejudiciais quanto estes sintomas motores, outros sinais podem surgir na doença e que muitas vezes causam confusão e acabam não sendo falados na consulta, o que atrasa o diagnóstico. Em conjunto aos sintomas motores, existe uma constelação de sintomas não motores, que envolvem desde constipação intestinal, alterações do sono, como pesadelos durante o sono. Você pode ter alterações do olfato, alterações da escrita, alterações da fala e alterações neuropsiquiátricas como depressão, ansiedade, compulsões. Tudo isso pode vir junto a essa constelação de sintomas não motores, problemas urinários, pode acontecer em conjunto da doença de Parkinson. Combater o preconceito e derrubar estigmas é um grande objetivo. A cura para o Parkinson ainda não foi alcançada, mas é possível ter qualidade de vida com os tratamentos disponíveis. Em associação à reposição medicamentosa, desde a fase inicial da doença, atividade física, fisioterapia, fonoaudiologia para deglutição, para fala, a terapia ocupacional para a reabilitação da atividade da vida diária, a psicologia para lidar com a depressão, com as alterações neuropsiquiátricas e a aceitação de uma doença crônica, são importantes de todos os momentos da doença. Cerca de 15% dos pacientes, principalmente os mais jovens, com um horizonte de 7 a 10 anos, vão desenvolver normalmente flutuações do efeito do remédio.
Esses movimentos involuntários, esses travamentos, a gente chama no termo de off, que são fenômenos de travamento, a pessoa desliga e fica congelada. Isso daí, respondendo à levodopa, tendo os critérios que são reconhecidos para indicação de cirurgia, eles podem se beneficiar da cirurgia de Parkinson para controlar sintomas motores e melhorar a qualidade de vida. Há 5 anos, Maria passou por uma cirurgia e pôde sorrir novamente. Hoje, ela só precisa recarregar o aparelho que tem em seu corpo uma vez a cada 7 dias. Tarefa simples para uma vida assim, sem tremores, como ela se orgulha em mostrar. Acabou os remédios, acabou tudo. Agora é vida normal, graças a Deus.